Boa tarde, boa noite, bom dia, seja onde você estiver no planeta ou se seguir depois. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a uma realização do IGESE. Você, em algum ponto, se perguntou por que é que foi que Allan Kardec decidiu se dedicar ao estudo e à pesquisa dessa filosofia espiritista ou espírita e com tanto afinco a forma com que ele se desdobrou em cima do que ele observava? Já se perguntou isso? Vamos falar um pouco sobre a obra do mestre Lyonès? Vamos? Se prepara, espero que a sua xícara já esteja pronta, porque começa mais um Café com Kardec. Cai para cá. Que bonitinho, né, gente? Ai, Camila, obrigado. Camila Fará, que Jesus abençoe, minha irmã. Olha, primeiramente, essa é mais uma realização do IGESE, o Café com Kardec. Estamos também agradecendo aos parceiros da retransmissão, os nossos queridíssimos da Web Rádio Fraternidade e também da Rede Amigo Espírita, tanto no canal no YouTube quanto na página deles lá no Facebook. Nós temos também TV Secal, TV 7, pelo canal deles no YouTube e também Rádio Portal da Luz, além dos nossos queridíssimos que sempre estão conosco. Muito bem, sem mais delongas, venho aqui trazer os convidados mais do que especiais da noite, ou da tarde, ou do dia, onde quer que você esteja. Trago aqui direto de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ali pertinho de Pareia com Joinville. A mamãe do Luca, a vovó do Gregório, uma das facilitadoras e hosts aí da programação do IGESE, a minha irmã que eu descobri que eu tinha em Santa Catarina, a única, a nossa, que eu vou dividir ela com vocês hoje e com o resto do mundo, Denise Balou! Cai pra cá, menina! Oi, Robson, boa tarde, boa noite, bom dia, como diz você, que a gente, isso vai tão longe, né, Robson, que a gente não sabe. Mas é um prazer muito grande hoje, mais uma vez, estar aqui com você e nesse Café com Kardec, que é sempre bom aprender junto, né? E principalmente nesse astral maravilhoso que é essa sua live, né? Vamos combinar, não vamos mentir, É nossa, imagina. A live é nossa, menina. A Denise falou assim, Robson, quando precisar, pode me chamar, a gente faz acontecer. Eu falei, menina, você vai arrepender disso uma hora. E o outro convidado é do mesmo jeito. É um queridíssimo. Olha, direto da terra do Mickey Mouse, lá em Orlando, na Flórida. O carioca mais querido, radicado aqui nos Estados Unidos. O motivo da Isabel ir direto para Sirius quando desencarnar. O cientista espírita da Flórida, o meu querido único, Luiz Lima! Nossa, quanta coisa! Olha aqui, ó. Para tudo! Eu não tenho uma xicrinha de Kardec, Café com Kardec, gente. A sua é de Ares. Espero que todo mundo já tenha preparado aí a sua xícara. Luiz, dá um oi para a turma. Obrigado de novo, meu irmão. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui, Robinho, mais uma vez, para a gente conversar sobre Espiritismo e Allan Kardec. Nossa, esse tema em si é fascinante. Para mim, pelo menos, fascinante. Eu tinha falado para a turma, olha, se eu já não tivesse marcado o compromisso com o Severino, a gente ia estender isso daqui até mais ou menos meia-noite e ainda ia ter muito para se falar, mas tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Então, mais uma vez, meus queridos, que Jesus, sol das nossas vidas, mestre querido, esteja no lar de cada um, abençoando, principalmente os que mais necessitam nesse momento,
que o seu coração iluminado, a tua paz, possa encontrar abrigo em cada coraçãozinho que esteja aflito nesse momento, ansioso, preocupado, necessitado de alguma forma. Que a tua paz seja sempre a nossa paz, mestre querido. Um beijo, TV Secal aí, sempre dando boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigado, TV Secal, pelo carinho. Patrícia de Roy, eu estava lendo a sua pergunta, Patrícia. Se segura, Patrícia, não sai daí. Não vou dar o doce agora. Não sai daí, porque o Luiz está doido para responder essa pergunta. Não sai daí. Lindo, gostei das duas perguntas que você fez. Lili Fará, Lili! Lili! Coração, Lili! Mamãe de Camila! Então, um beijo para você, menina. Judite Santos, um beijo para você, querida. A Patrícia está acompanhando lá de Boca Raton. Patrícia, que coisa mais fofa. Obrigado, minha irmã. Eu lembro de você aí, Patrícia. Eu lembro do Royals, agora eu lembrei. Você falou Boca Raton. Ana Barbosa, eu não vou nem tentar ler o nome do meio dela. De Ribeirão Preto, um beijo, menina. Magali da Silva, Jundiaí, São Paulo, um beijo. Miriam Silva, Rio de Janeiro, um beijo, pessoal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, toda a turma. A Graça Nascimento está aí também. Um beijo, Graça, Jesus abençoe. Sheila Denise Dutra. A Sheila Denise Dutra é daqui de Jaraguá, é minha amiga. O quê? Então é de Jaraguá do Sul, também. A Sheila Denise também, é minha amiga. A Sheila Denise, olha isso mesmo. É a Sheila Xará, bem. É a Sheila Xará. Um beijo, menina, que Jesus te abençoe. Claudina Souza Pena, a Miriam Silva, tá aí a turma. Gente, vocês vão fazendo as perguntas aí. Andréa França. Andréa França, Bim, é a minha amiga também, ela mora no Rio de Janeiro, a cantora que eu te falei. A cantora! Eu ia te perguntar essa semana. Andréa, eu vou pegar o seu contato com a Denise, nós vamos fazer um café musical, tá? É porque você também canta, diga-se de passagem, né? Eu tô vendo até o violão ali atrás, ó. Ele canta sim. Eu tô aprendendo, menina. Ele canta. Eu tô aprendendo. Eu ia falar que é da Lara. Mas sei. Eu vi na live passada. Viu mesmo? Ai, Senhor. Vamos fazer acontecer. A Lara tá conectada aí também, tá vendo? Ai, bonitinha. Ela não tá aqui, mas tá aí. A Elaine Silva também, Deus abençoe. Flávia Regina Gonçalves, lá do Distrito Federal, Brasília. Quem mais tinha? Pedro Henrique. O Pedro foi o que fez a pergunta outra vez, que foi fantástica. Obrigado, viu, Pedro? Se prepara aí. A Tereza Brandão, queridíssima. Um beijo, Tereza, direto de Portugal. Queridíssima. Muito bem. Paula Moraes, boa noite. Muito bem. Gente, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui a pergunta. Marinês Gastar está aí também. Pinhalzinho, São Paulo. Um beijo para você, menina. Todo o pessoal do interior de São Paulo. Essa foi a pergunta, comentário da Patrícia. Por isso é que eu já vou dar tempo tanto para a Denise quanto para o Luiz já irem amadurecendo aí essa ideia, porque é muito bacana. E nós vamos falar disso de um jeito ou de outro. Então, se segura aí, Patrícia. Ela disse que não vai sair, não. Se você sair, Patrícia, Papai do Céu tá vendo, viu? Ela fez também esse comentário, que na sequência de O Livro dos Espíritos veio O Livro dos Médiuns, não é? Então, tem um porquê disso tudo aí ter acontecido, viu, menina? E a gente vai estar se divertindo aqui hoje. Acalma seu coração. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá. G. Vieira, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Olha isso que bacana. Um beijo, menina. Deus abençoe. Maravilha. Mais uma carioca. Carioca, turma. Os cariocas estão aqui hoje. Estão dominando. Prestigiando. Inclusive eu. Inclusive, estão aqui Luiz Lima é carioca também. Só. Então, o cientista espírita. Então, aí, claro, como não? Muito bem.
Moçada, eu espero que vocês estejam prontos com as xícaras aí a todo vapor. O foco hoje da gente vai ser. O Luiz, quando a gente combinou essa live, ele falou assim: vamos falar da filosofia espírita. E aí, um outro amigo nosso, inclusive vou mandar um beijo, Johnny Santos, meu irmão também, e a sua esposa Silvia, a mamãe da Silvia, partiu para o plano maior da vida, desencarnou, terminou a missão dela aqui. Então fica um abraço aí para toda a família, que Deus abençoe a todos. E ele falou: mas Binho, no dia 18 de abril é aniversário de lançamento de publicação de O Livro dos Espíritos. Aí eu, fechou, é isso mesmo, vamos para cima, não vamos nem pensar duas vezes. Falei com o Luiz falou assim: mas é isso mesmo, filosofia espírita, livro dos espíritos, todos os livros, a obra de Kardec. Eu falei: a obra de Kardec. Isso. É o perfeito, fim de semana perfeito para a gente falar disso. Então hoje a gente vai falar da obra do codificador, demonstrando a nossa gratidão. Obrigado, Hipólito. Ô, Senhor. Muito bem. Vamos começar com um dado da biografia. Por favor, vocês fiquem à vontade. Eu só vou ressaltar aqui que ele nasceu batizado Hipólito Leon Denizar Rivail, 3 de outubro de 1804, desencarnou 31 de março de 1869, ali trabalhando, nervoso, né? Trabalhando, preocupado com a obra, o que estava deixando para a gente, e a gente só tem a agradecer essa devoção dele. Então, ele, enquanto Hipólito, porque Allan Kardec é um codinome, ele estudou. Eu vou passar por cima aqui, Luiz. Você faz os seus adendos, Denise também faça os adendos. Ele foi estudar na Suíça com Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, é um dos seus discípulos nessa nova concepção de educação. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça e vai percebendo por que tinha de ser Allan Kardec, por que tinha de ser nessa sua disciplina diante do estudo, uma visão nova de educação, de ensino, e isso tudo preenche o coração da gente, isso tudo é muito consolador. E é claro que ele publicou livros no seu próprio nome, tanto de gramática como aritmética, matemática. Ele sempre foi aí um cientista, trabalhou duro, tinha o seu nome, na verdade, de respaldo, né, na França e na Europa Central ali, principalmente, e casado com uma mulher que, olha, vamos ser sinceros, né? Tinha de ter uma mulher dessa. É uma Isabel, é uma Denise, é isso que acontece aí, gente. Lembrando, né, Robson, porque, como diz o ditado, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Muito aí maior. O exemplo. É isso aí. Muito maior. Se não fosse essas mulheres assim, menina, os homens, olha, o que nos aproxima da dor do parto é a febre da gripe, né? Umas coisas assim. Então, por aí você já imagina o quanto que a gente é forte desse tanto. Muito forte, né? Então, só para a gente abrir esse parêntese aí, casou com uma companheira que foi realmente braço direito, Amélie Gabrielle Boudet. Eu tive o prazer de ir lá no Père Lachaise, onde tem um busto em homenagem a ele e, claro, a esposa no túmulo, e a gente realmente fica emocionado. Não porque a gente sabe que a gente não tem nada ali mais além da questão espiritual, mas de ter esse contato. A gente fica assim, realmente marcou. Então, por aí a gente já imagina. Adendos, tragam mais para cá da vida de Hipólito. O que mais me impressiona na história de Kardec é que ele era um grande educador, né? Ele se envolveu completamente na educação
na época em que ele vivia, né? Mas o que mais me impressiona é o fato dele falar 8 idiomas. Kardec falava 8 idiomas fluentemente. Quer dizer, por aí a gente já alcança o nível desse espírito ao reencarnar, a missão que ele trazia já marcado naquela jornada dele, né? E aí você vê que ele começa pela educação, ele fala 8 idiomas, depois ele começa a caminhar por dentro do magnetismo, né? Porque ele foi estudar o magnetismo. Correto. E por aí já começa, você vê, não só na jornada dele, mas você vê também, é tão nítido, gente, como a espiritualidade vai encaminhando a jornada de Kardec de uma maneira para ele chegar no ponto em que a espiritualidade maior queria que ele chegasse. E graças a Deus ele chegou. É impressionante, eu acho que a capacidade que ele atingiu a condição didática, né? A racionalidade que ele tinha. Eu costumo falar assim para o pessoal, imagina que eu chego e dou para você assim, falo, olha, você pode fazer um trabalho para mim, por favor? Ah, não, pode fazer. Eu vou te dar 10.000 perguntas, eu quero que você selecione 1.019 e coloque numa ordem cronológica, sendo que você não tem computador, não tem copy and paste, não tem nada disso. Coloca isso numa ordem lógica para mim. Isso, a luz de vela. A luz de vela, tá, Luiz? A luz de vela. Você imagina a capacidade de racionalidade que um espírito desse tem que ter para pegar um trabalho gigantesco desse sem recurso nenhum, né? Só anotando ali, né? Aliás, que fique claro, você estava falando da Amélie Boudet, as moças da codificação, quando faziam, a gente vê de vez em quando filmar, Chico Xavier escreve naquela velocidade e tal, claro que ali sai meio garrancho, a letra sai toda torta, às vezes. Chegava assim, nas mesas mediúnicas, as moças da codificação escreviam assim, por linhas tortas e tal. Antes dele fazer alguma coisa com aquele trabalho era passado limpo, né? Com alguém escrevendo direitinho. Quem fazia isso era a Amélie Boudet. Era ela. Sim. E aí a Amélie Boudet, tendo todas as perguntas passado pela mão dela, olha só, ela, digamos assim, reescrever certa pergunta, e aí vinha, fala, peraí, nós já temos uma pergunta mais ou menos nesse sentido aqui. E ela chegava para ele e falava assim, olha, nós perguntamos isso, os espíritos respondemos aquilo. Agora perguntamos assim, eles responderam assim, está confuso. Vai lá e pergunta de novo. Era ela que organizava todo o trabalho de base. Ele ia lá, perguntava de novo, ou a gente precisa uma resposta, talvez para clarificar mais, ou precisa expandir mais o conhecimento. Ela, então, é que fazia esse papel de ativar nele ele ia lá, sem ela não tinha sido. Assim. Não tinha. E eu acho que, lembrando também que, como todo encarnado, né, como todos nós, tinha aqueles momentos de cansaço, aqueles momentos de desânimo. Né? Kardec também passou por esse momento. Isso a gente vê nitidamente no filme, né? de Allan Kardec, em que tem, por 3 momentos, ele chegou a desistir. Não quero mais, acabou, chega, pela pressão que ele sofria. E quem segurou ali, não, vamos, continua, vamos, foi ela. Foi ela. Ela que segurou ele ali. Ainda mandou ele ir para um retiro, praticamente. Você some daqui. E só eu vou saber aonde você vai estar. Entendeu? Não, se a mulher me fala um negócio desse, eu vou. Eu vou. O que eu mais fiquei impressionada nesse estudo é... Porque para fazer a live a gente tem que estudar, né? Então, nesse estudo que eu fui fazer de Kardec, o que eu não sabia, confesso que eu não sabia, é que, olha como é que são as coisas, quer dizer, não só a espiritualidade, como Kardec e Amélie. Da primeira reunião mediúnica que Kardec participou, até o final da publicação do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, se passaram apenas 1 ano e 6 meses. Isso. Em 1 ano e 6 meses, ele publicou o Livro dos Espíritos. Que isso, gente? Sem recurso nenhum, né?
tudo escrito à A mão. luz de vela! A luz de vela, Luiz! Sem recurso. Sem typing. Sem nada, sem nada. ali. O pessoal às vezes pergunta assim, dá para você definir, por exemplo, Allan Kardec, a vida dele, em poucas palavras? Aí eu falava assim, já foi feito. Aí quem que fez? Camilo Flammarion. O que ele falou? Ele era o bom senso encarnado, ponto. Sim. Final. Acabou. Quanto mais você falar, estragou a resposta. Exatamente, não tem mais Se melhorar a resposta, piora. Então, mas o bom senso encarnado, uma coisa assim, se o Bião chegar assim, Luiz, você pode sentar na mesa com o Allan Kardec para vocês argumentarem sobre tal coisa, eu saio correndo. Não consegue. Não consegue. A racionalidade, a lógica por trás de um espírito desse calibre é uma coisa impressionante. Imagina, é incrível. Menino, porque aqui a gente faz esse bate-papo, é bem tranquilo, bem informal, bem divertido. Mas quando eu falo que esse moço aí é o cientista espírita aqui da Flórida, gente, eu não estou brincando, não. Tem palestra dele que eu fico assim, eu vou ter que assistir de novo. Eu vou ter que assistir de novo, porque eu não estou entendendo o que o Luiz está dizendo. E a gente fala a mesma língua. A gente fala a mesma língua. E quando ele faz em inglês, porque também é conferencista em inglês, eu penso, será que o meu inglês é que tá falhando aqui, tá dando curto-circuito? Eu entendi o inglês. Não é esse o ponto. É realmente a concepção, é a interpretação de textos aí que a gente se depara, de livros que a gente se depara, que sou um cientista para conseguir fazer esse tipo de levantamento. Então, fica aqui registrado a minha admiração por você, Luiz. E a nossa admiração por Kardec, que também era um cientista. Sim, absolutamente. O conceito da lógica dele é a lógica de cientista. Né? E aí, a gente vai começar já a entrar para poder responder a pergunta da menina, como é o nome dela? Patrícia. Se segura aí, Patrícia. Muito bem. Antes disso, porém, todavia, um beijo aqui para o João Francisco de Souza. Boa noite, meu querido catarinense. Maravilha. Deus abençoe, meu irmão. Dora Gonçalves, um beijo, sua linda, minha querida. Paula Moraes. Daniel Rosa de Assis. Esse Daniel está sempre aí. Obrigado, Daniel, pelo carinho. Maravilha. Aí, a Lili falou a mesma coisa aqui. É ao lado, não é atrás, né, gente? É que eu não quis humilhar, entendeu? Por isso que é atrás, que é para deixar os meninos um pouco mais contentinhos, gente. Menina, tem que ser do lado, porque se deixar o homem na frente, ele não sabe muito bem para onde vai, não, hein? Eu ia falar na frente, mas aí, né, respeitando aí a maioria, então a gente bota atrás, que é para ficar bem na fita. A Cristina Cruz também está aí agradecendo. Olha, lá de Campina Grande, na Paraíba. Um beijo para o meu povo querido da Paraíba. Deus abençoe. Obrigado, Cristina. Muita paz. Maravilha. Muito bem. Então, vamos começar. Vamos. A turma está ansiosa. E eu também. Eu quero saber, olha, o que vocês vão fazer com isso daqui. Hoje eu sou só o Bial, o Bim Bial. Eu vou estar lançando aí, vocês se viram para responder a turma. Eu acho que a gente pode... Vamos começar. Pode falar. Venha. Diga. Não, acho que a gente pode começar, né, digamos assim, do começo. Né? Começando do começo. O Allan Kardec começa aí... Na verdade, ele começou aí nessas reuniões porque ele não sabia mais como dizer não. Ele já estava de saco cheio de vem na reunião. E era um amigo dele, o Fortier, de 35 anos de idade, 35 anos de amizade. E uma certa hora ele fala, eu não aguento mais. Deixa eu dizer para esse cara que eu vou lá, satisfaço ele. Esses negócios de mesa girante, isso não existe. O que é isso? Eu sou um cara racional, sou cientista. O que, pelo amor de Deus, dizer que a mesa está subindo, girando? E aí ele vai. Bom, aquele dia que ele foi, é o divisor de águas, né? É onde ele fala, peraí, em primeiro lugar, não posso dizer mais que não existe. Agora, em segundo lugar, eu tenho que saber por quê. Porque eu sou uma pessoa racional, eu preciso de uma resposta lógica preto no branco. Sem resposta preto no branco, eu não vou sossegar nessa vida aqui. E aí que ele começa a ir atrás e tal, desenvolve todo o trabalho, né, 1 ano e meio, 2 anos, né, de pesquisa, até ele poder colocar o livro dos Espíritos publicado com 501 perguntas, né, que a primeira edição não tem todas, é só 501 completa. Exatamente. Né, e aí
que antes de uma pergunta tem uma repercussão muito grande dos dois lados, muita gente falando coisa positiva, muita gente falando coisa negativa, e aí é que ele vai se inteirar do que realmente vem pela frente, porque ele não tinha a menor ideia. Aí ele falou, o negócio vai complicar para aqui. E esse é o ponto que eu fico maravilhado. Vamos ressaltar 2 pontos importantes aqui para a turma que está acompanhando. Vocês já sabem, mas é para a turma que está acompanhando que de repente é uma curiosidade. Meados aí, começo ou na segunda, no segundo quarto, se eu posso dizer isso, eu não sei nem como dizer isso em português, mas ali na segunda metade da metade, vamos dizer Bimestre. É isso! Terceiro, o segundo trimestre, o segundo trimestre do século XIX, onde que tudo isso estava acontecendo, gente, esse já era o fim da explosão ali do iluminismo. O iluminismo já tinha ido no topo, a turma já tinha se revoltado com a igreja, com a religião em si, do jeito que a gente pregava e acreditava. Então, já começando a responder esqueci o nome dela de novo. Patrícia, começando já a responder Patrícia. Patrícia, calma seu coração. Mas esse primeiro olhar para a doutrina espírita, ela tinha de ser filosófica e tinha de ser científica. Ela não podia ser religiosa. Ela não podia, porque a turma estava farta de religião. Então não se iria já entrar de sola falando de uma moral do Cristo, por exemplo, enquanto o olhar do próprio codificador havia se distanciado um pouco dessa questão religiosa, como ali, a cultura da Europa em si, naquele momento. E foi necessário que isso ocorresse. Então, esse primeiro olhar era, primeiro, tem um moço batendo na porta, ou batendo na mesa, a mesa está pulando. Isso, a princípio, não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada, a princípio, a ver com o evangelho de Jesus, ou com a Bíblia, ou com a religião. Porque eu acreditando em Deus ou não, a mesa está pulando. E o que eu acho interessante nesse aspecto da mesa é aquela mesa de 3 pés. 3 pés, exato. Que batia sobre uma. E, inclusive, ela tinha o que está lá descrito no livro dos médiuns, né, que é a tipologia basculhante, porque a mesa simplesmente fazia aquele movimento que nem faz o basculhante. Por isso, tipologia basculhante. Porque a mesinha era com 3 pernas e batia sobre uma só. Quer dizer, então, era justamente para chamar a atenção. Gente, o que é isso? Isso, e a mesa, vamos também pensar o seguinte. Você está numa sala, onde a mesa levanta vai até o teto. Como é que fica, né? Como é que fica? E a mesa andando atrás de você? Está lá no livro dos médiuns. A mesa andava atrás do médium. O médium levantava da sala, ia de um lado para o outro, a mesa andava atrás dele. Gente, não tem como Kardec sair de lá e falar, gente, então tá, foi muito bom. Kardec ia fazer isso? Nunca. Biel, deixa eu pegar carona mais para trás ainda onde você começou, que acho que talvez seja uma colocação importante para o pessoal. Claro. Se você voltar lá antes de Jesus, né, você tem 2 culturas. Antes do ano 60, mais ou menos, antes de Cristo, você tem 2 culturas diferentes, que são os gregos, que são os filósofos. Né? O que é o filósofo? É o cara que não para de perguntar. É o cara que você perguntou, você deu uma resposta, ele tem 3 perguntas. Tem outra pergunta. Então, o cara que não para de perguntar. Então, você tem os gregos. Você tem os judeus, que são os religiosos, cuja cultura é baseada em teologia. Então, você tem os gregos, baseados em filosofia, e os judeus baseados em teologia. O Império Romano vem e abarca os 2, e agora os 2 têm que conviver. Então, quando o Império Romano juntou tudo, mais ou menos no ano 60 a.C., você ficou com 3 facções. Teologia, herdada dos judeus, filosofia, herdada dos gregos, e paganismo, herdado dos romanos. Então, você tem 3 correntes de pensamento agora.
tá? Bom, aí vem Jesus. Jesus traz a sua mensagem e tal, sem entrar no detalhe, porque a gente está fazendo só um apanhado histórico. Jesus faz seu trabalho e tal, e parte. O que acontece quando ele parte? Continua o paganismo por um tempo, continua a filosofia por muito pouco tempo, talvez 5 anos, nem isso, não sei, e continua a teologia. Com o tempo, né, então morreu ali a filosofia. Com o tempo, morre o paganismo. E fica o teologismo. O que é teologismo? É o criacionismo. É Deus mandou, Deus fez, Deus mandou chover, Deus mandou o raio cair, né? E Deus é aquele todo-poderoso que coloca medo na gente e tal. Isso começa no ano lá de 140 e vai até o ano de 1750. Quando começa a aparecer o iluminismo, só para esclarecer para o pessoal aí que você tocou no assunto, sim, o iluminismo liderado lá por Jean-Jacques Rousseau e Voltaire e outros, o Jean-Jacques Rousseau, que era quase que assim um líder filosófico do movimento, ele chega e fala assim, gente, todos nós temos cérebro. Cérebro serve para alguma coisa. Não é para a gente obedecer a igreja de cabeça baixinha, paraná, paraná, não. O cérebro é para a gente pensar, para a gente perguntar. E aí ele começa a trazer de volta a necessidade da filosofia para a gente perguntar para a igreja por que as coisas eram assim. E, independente da pergunta, a resposta era sempre a mesma. Isso você não pode perguntar. Exato. E aí começou a ficar mais claro na cabeça do povo que, puxa, tem alguma coisa errada. Aí Jean-Jacques Rousseau lidera o movimento, eleva o movimento iluminista, né, lá para cima, começa a reavivar o pensamento filosófico, e Jean-Jacques Rousseau tem um discípulo muito famoso, um tal de Pestalozzi. Exato. O melhor discípulo de Jean-Jacques Rousseau. Pestalozzi tem um discípulo muito famoso, Allan Kardec. Quem? Então, Allan Kardec tem nas veias do sangue dele a vontade de perguntar. Então, olha só, não poderíamos ter espiritismo antes do iluminismo. E aí continua. Com o iluminismo, ficou o seguinte pensamento. Puxa, que legal, agora eu posso perguntar que eu não vou para a fogueira. E perguntando, a gente está entrando numa área racional. Se você está entrando na racionalidade, você consegue fazer coisas mais progressivas. Aí acontece em 1800 o quê? Revolução Industrial. Exato. Revolução Industrial, eu posso fazer um tear, mas não depende da igreja, que legal. Eu posso fazer uma máquina a vapor, mas não depende da igreja, que legal. Olha só a coisa se movimentando. E da Revolução Industrial em 1800... Allan Kardec extrai uma coisa fundamental, a metodologia. Mudou, tudo tem um método para ser feito. A metodologia da ciência se torna forte ali. Então, olha só, não poderíamos ter espiritismo antes da Revolução Industrial. Olha como tudo se encaixou. Existe uma sequência, uma lógica toda. Então, o que acontece? Uma certa época na humanidade, em 1750, volta a filosofia. Em 1800, estabelecemos um procedimento para fazer as coisas. Em 1804, nasce Allan Kardec. Em 1857, tudo isso é usado num conjunto de 501 perguntas. Olha só a grandiosidade disso. Agora, Luiz, esse passeio que você fez aí rapidinho, é tão claro a gente ver a influência da espiritualidade caminhando isso. Porque uma coisa não podia, como o Luiz falou, uma coisa não podia vir antes da outra. Há uma sequência, há um método para isso acontecer. Há uma lógica. E a gente vê a arquitetura da espiritualidade caminhando tudo isso. Você vê o dedinho da espiritualidade ali. Exatamente. Claro. É a ação da espiritualidade. O melhor de tudo isso é que todas essas personalidades que a gente foi mencionando aí, eles foram aceitando a proposta. Eles aceitaram o trabalho, vamos dizer assim, a missão de falar, olha, você vai lá, vai causar um certo furor, né? Vai causar um certo furor na turma, mas é necessário. Pode ser que alguns de vocês aí vão parar na fogueira, mas tá tranquilo, vocês vão nascer de novo, não se perturbe, não. E olha só, Bianca, interessante, o Jean-Jacques Rousseau, né? Dali passa para o Pestalozzi, dali passa para Allan Kardec. No livro dos Médios, publicado em 1861, tem uma mensagem de Jean-Jacques Rousseau, espírito, já desencarnado, onde ele vem e diz assim, o espiritismo é maravilhoso, liberta todo mundo.
Olha só, desencarnado. É o pensamento do espírito que tem a visão diferenciada de nós que estamos aqui encarnados. Né? Olha que bonito, né? Bonito demais. Gente, eu espero que vocês estejam gostando, porque só começou. Tá? Graça Gama, um beijo para você. Eldima Negar, eu acredito, Negar que seja. Barra do Garças, um beijo para vocês. Pois é, a Patrícia tá indo aí, ó. Gente, uau, impressionante. A Patrícia ainda não teve a resposta dela, mas vai chegar, viu, Patrícia? Vai chegar. A gente está caminhando também. Nós estamos cozinhando aqui, ó. Vai cozinhando aqui. Não é? André tá aí também. André tá aí gostando. Muito bom. Olha, vamos firme. Então, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, The Livre des Espírites, vem com o subtítulo Filosofia Espiritualista. Olha, Patrícia, veja aí com carinho, porque esse título a gente já começou a responder. Precisava ter esse olhar filosófico. E olha só, ter esse conteúdo. Olha como é interessante, Bion. Se você pegar o Livro dos Espíritos em qualquer língua, em qualquer tradução, de qualquer tradutor, quando você abre o Livro dos Espíritos na primeira página, a capa é a capa, certo? Tem ilustrações e tal, depende de quem fez o design, mas quando você abre a primeira página, acima do título O Livro dos Espíritos, normalmente em letra menor, lá em cima da página, no cantinho da página, em cima, antes do título, vem assim, Filosofia Espiritualista. Antes, aí depois é que vem o Livro dos Espíritos e o título todo, porque o nome não é só o Livro dos Espíritos, é um negócio enorme, né? Isso, Filosofia Espiritualista, acima do título, para você ver como é importante. Então, ele está reforçando ali, ele está dizendo de cara o que ele está escrevendo, o que ele está trazendo para a gente. Exato. Ele está trazendo uma filosofia que olha acima do plano material. É isso que é assim, o conceito, digamos assim, do Livro dos Espíritos, como ele traz, né? Então, eu estou me divertindo porque aqui, quando eu desligo a câmera para resolver alguma coisa, aparece a foto da Isabela. Da Isabela. Todo mundo aparece a foto da Isabela. Eu também não consigo entender isso. Eu também apareço a foto da Isabela. A Isabela está em todas. Pois é, em todas. Luiz, mas em cima disso que você falou, basicamente, o que a gente... E turma, por que é que a gente insiste tanto em que todos que já temos acesso à literatura de Allan Kardec, todos temos acesso, comecem realmente a ler com mais atenção. Porque se você não busca ler com atenção, com carinho, com interesse mesmo de extrair o que está ali, em algum ponto ali da pergunta 200, 190 para 200, aí um pouco à frente, às vezes começa a ficar meio chato. Para quem realmente não tem interesse. Porque é isso que a gente está falando aí. É um livro, basicamente, de filosofia. Se você não busca isso, extrair, o que está por trás disso daqui? Aí lê novamente e vai seguindo adiante. E da parte segunda para frente, aí a gente deita e rola. Aí é só festa. Cada capítulo você solta foguete, você chora e ri ao mesmo tempo. E o interessante, Robson, é que a gente vê certas perguntas, a gente fala, gente, mas que pergunta bobinha. Não é? Tem umas perguntas, por que o cara tem que perder o tempo em perguntar isso? Não. Que pergunta bobinha. Mas não é. Porque na hora que você para estudar essa pergunta bobinha, você vai ver o fundamento que ela tem. E o interessante do Livro dos Espíritos é o passeio com que você tem que fazer, porque uma pergunta está intimamente ligada com a outra. Isso, é um estudo que você tem, mas isso aqui ele falou lá na pergunta número 100. Lembra lá da pergunta 90, na resposta da 99, que está confirmando isso aqui agora? Então, é um estudo onde você faz a conexão entre todas as perguntas e entre todas as respostas. Então, não tem por que a gente pensar que aquela pergunta é bobinha, que a gente não entende nem porque Kardec fez, né? Mas
E aí que depois você vai ver a conexão que ela tem depois com o restante das perguntas e das respostas. Não existe pergunta bobinha, gente. Não E tem. outra, quantas vezes que os espíritos respondem para ele? Porque ele poderia ficar, se sentir com vergonha, alguma coisa, e dizer assim: os espíritos estão chamando a minha atenção. Porque os espíritos respondem assim: nós não já te respondemos isso lá atrás? Não é? Ele poderia simplesmente falar: não vou publicar. Exatamente. O livro é meu, o livro é meu, quero ver, não vou publicar isso. Mas ele colocava lá: já te respondemos lá atrás, e falava-se disso, e disso, e disso. Sem contar aí, também com aquelas respostas assim, ó, isso, logo ali no começo, nas primeiras perguntas, tem: vocês ainda não têm capacidade para entender. Não tem vocabulário, muitas vezes não tem vocabulário. Vocês não têm vocabulário. Gente, eu me sinto desse tamanho assim, ó. O livro inteiro. Para ele falar isso para Kardec, que era Kardec, imagina eu. Vocês ainda não têm entendimento, vocês ainda não têm vocabulário, vocês ainda não têm inteligência para. Eu assim, meu Deus, ele tá falando, ele tá passando isso para Kardec. Imagina se fosse eu fazer uma pergunta dessa. É verdade. Eu ia fazer igual o João propôs para Jesus lá quando a turma não quis aceitar eles, não quis dar comida para eles. João falou assim: eu mesmo posso ir lá e pôr fogo na turma, em nome de Deus. Eu mesmo posso. Eu ia fazer a mesma coisa. Ô, mestre, eu posso, eu mesmo. Se o senhor quiser, me autoriza para ver se eu não meto o pé aqui em tudo. Seria eu. Olha, o Daniel fez uma pergunta, um comentário e pergunta bem interessante. O que dizer do item que está lá em Obras Póstumas, sim, para todo mundo. Nós vamos falar de Obras Póstumas já também, Daniel. O Espírito de Verdade afirma que Kardec iria reencarnar a completar sua obra, e começando mais cedo, coincidindo em tudo com o Chico Xavier. O que a gente vai dizer disso daí? Olha, Daniel, eu já te digo uma coisa. Até onde eu sei, Chico nunca confirmou que ele seria a reencarnação, nem vivo, nem depois de desencarnado. Depois de a gente fazer um monte de análises aí, inclusive de pessoas sérias, eu não acho que seria o Chico, nosso querido Francisco Cândido Xavier, eu não acredito que ele seria a reencarnação de Kardec. Eu também não acredito. Ainda que fosse, não ia alterar em nada. Nada. Não altera em nada. Não altera em nada. Porque a doutrina espírita, ela não se baseia em uma pessoa, na personalidade. Isso, Então, seja quem for, que nasceu antes ou depois. Antes eu tinha uma curiosidade, eu falei outro dia, para saber quem eu tinha sido, e depois a gente vai estudando, eu falo assim: eu não quero saber. Se alguém descobrir, não me fala. Se algum espírito começar a falar ali, mas você não quero saber. Engula bem aí mesmo, não quero. Depois eu descubro. Eu vou desencarnar também um dia. Então, mais ou menos isso. É porque não altera em nada pra gente, né? Não faz diferença. Não faz diferença. E ele pode ser encarnado em qualquer uma dessas pessoas que depois continuou a obra, não escrevendo, mas vivendo o Evangelho. Exatamente. Seja quem for. Pode ter passado até mesmo, de certa forma, despercebido, porque muita gente queria, assim como muitas pessoas esperam Jesus voltar, e realmente como um rei, num trono. E a gente sabe, não vai acontecer desse jeito, né? Então, bom, que a gente esclareça e tem muito cuidado. E eu tenho receio aqui que você, Daniel, já sabia disso, você fez a pergunta para a gente falar para os demais. Então, obrigado, irmão. Muito bem. Gente, já vamos entrar agora de sola. Livro dos Espíritos, ou Filosofia Espiritualista, que foi, como o Luiz falou, a princípio lançado com 501 perguntas e depois relançado com 1019 perguntas. E essa que trazemos hoje. Ele foi dividido em introdução, prolegômenos e mais 4 partes. Nós vamos fazer a interligação dessas partes agora, mas antes. A introdução de O Livro dos Espíritos, minha gente, já é uma obra. Já.
a percepção do codificador ao colocar aquelas informações. E ele chegou à conclusão, as deduções dele, vamos tirar o chapéu pro moço. É isso mesmo, Luiz? Cai para dentro. Isso. Olha só, se você pensar, por exemplo, que ele está trazendo uma coisa, digamos assim, entre aspas, revolucionária, ou seja, nunca ninguém tocou no assunto, nova, não se viu nada, né? O que acontece? Você, para explicar para o leitor o que o leitor vai ler, você não consegue fazer em um parágrafo, 2, 3, nem 2 páginas. Você tem que fazer uma explicação tão grande, tão grande, tão grande, que você vai ter uma compilação de páginas que é quase um livro, né? Você vai ter lá uns 50, 60 páginas para poder explicar o que vem pela frente, né? Isso acontece em qualquer área. Por exemplo, o primeiro livro de física quântica escrito, espera aí, você vai escrever 200 páginas para explicar sobre o que você vai ler, porque é algo novo, não se tem referência. Como não se tem referência, ele tem que tocar em pontos tão básicos quanto, olha, gente, eu tive que dar um nome, porque não tinha nome. E aí vai, entendeu? Por isso que a introdução do Livro dos Espíritos é algo tão grande. E não foi suficiente, porque depois ele pegou a introdução e expandiu para um outro livro chamado que é o Espiritismo, para abarcar, né, um pouco melhor. Né? Calma, a gente já vai chegar lá também. É isso aí. Então, vamos falar das partes. A Denise ia dizer alguma coisa da introdução? Ou do Não, eu ia falar da introdução, que ela é longa, mas é justamente isso que o Luiz falou. Já começa a nos preparar para o que vai vir adiante. Então, pela introdução, você já fica, gente, o que é isso que eu tenho nas minhas mãos? Exato. Eu não sei se é uma preparação para o seu espírito, para você ver o que é que vem por aí. Né? A Lili disse, eu faço parte de um grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Lili, vai fundo, minha irmã. Não desiste. Vai fundo. Não desiste, não desiste. Olha, o Daniel está agradecendo a mim. A gente, tá, Daniel? Eu sou só sombra desses dois aí que estão em cima, viu, filho? Pedra fundamental. Olha o que a Paula está dizendo. Ai, Paula, iluminada. Perfeito. Obrigado. Exatamente isso daí, menina. Obrigado pelo carinho. Então, vamos lá. Causas primárias. A primeira parte de O Livro dos Espíritos está diretamente relacionado com o último livro publicado em vida por Allan Kardec. Gênesis. A Gênesis. A Gênesis. E vamos... Aí aqui, Patrícia... Calma seu coração. Estamos chegando na sua resposta, Patrícia. Se controla. Toma um chá, um café, um suco, uma água. Olha só, essas observações feitas, a princípio, para se compilar e se produzir o Livro dos Espíritos, e é claro que eles separaram, como a Denise falou, e o Luiz também, foram separando por itens, por temas, por assuntos, e aí ele bolou, iluminado, inspirado, a primeira parte do livro está aí toda voltada ao princípio de tudo, e já começa de sola, que é Deus. E daí vai se destrinchando do que se trata isso, por quê e como, e pela observação dos espíritos e das respostas, vai se compondo aí essa primeira parte que está diretamente ligada à obra Gênesis, que lá na frente ele deve ter tido um clique também, falar, olha, aquelas perguntas lá atrás vão desembocar em alguma coisa ali na frente, e eu acho que é válido a gente escrever a respeito sobre o princípio de tudo, porque a turma ainda está confusa, vai ter um gordinho lá, um goiano lá nos Estados Unidos que vai resolver falar, fazer um quadro falando a respeito disso, e eu quero deixar claro para eles. Então, basicamente, aí eu vou deixar vocês agora falem a respeito, Denise, Luiz, por que foi feita essa ligação, Luiz, e como foi feita essa ligação, a primeira parte do Livro dos Espíritos e a Gênese, o último livro. Olha só, são 5 partes no Livro dos Espíritos, se você pensar, as 4 partes principais e a introdução, cada uma delas gerou um livro, não nessa ordem. A primeira parte não foi a primeira e tem uma razão para isso. A gente fala um pouquinho de todos, depois a gente compila com as razões. Olha só, para você falar de alguma coisa que vai tocar em Deus, e vai mostrar um Deus diferente do Deus que está
na praça, vamos colocar dessa forma, é um desafio muito grande, certo? Se você vai desenvolver isso, e você tem que esclarecer coisas como Deus, milagres e aparições, etc., isso é ali que você vai bater de frente com a igreja, ali que você vai assim, né? O que Kardec fez? Para ele mesmo, ele falou, ele mesmo precisava ter mais solidez nas informações, mais conhecimento próprio do assunto, para poder colocar isso de uma forma mais, assim, com mais suporte da informação que ele tinha. Não dá para você fazer isso no primeiro momento, até porque quando o livro dos Espíritos foi publicado, ele foi para a lista negra, foi para o Index, né? Então, como é que você vai publicar a Gênese logo após? Então, é um livro que tem que ser trabalhado, é uma parte do livro dos Espíritos, a primeira parte, que tem que ser trabalhada, elaborada, a história do o que é Deus e não quem é Deus, isso tudo. Então, isso foi providencialmente deixado para o final. Aonde que Allan Kardec vai tratar dos milagres, que é onde você derruba a igreja? Na última obra, quando já se tem 12 anos de conhecimento, 12 anos de informação, e aí você tem uma solidez para chegar lá e falar do assunto. Então, por isso que não é assim, a primeira parte vira o próximo livro, a segunda parte o próximo livro, depois a terceira, não foi assim, não foi nessa ordem. Porque as coisas foram se delineando de tal forma, obviamente orquestradas lá em cima, mas as coisas foram se delineando de tal forma que nós aqui embaixo, né, ele sendo o condutor da coisa, foi sendo, né, direcionado para fazer primeiro assim, depois assado, depois assado. Então a Gênesis só vai aparecer lá no final, depois que ele falou já em detalhes das outras 4 partes, que são os outros livros que vem pela frente, a gente já vai falar aí, né? Sim. O que eu acho interessante é que justamente esse primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, veio para dar aquela sacudida, né? Exatamente, que é para chamar a atenção, que é para fazer você refletir, para fazer você raciocinar. E a Gênese vem para mim para fazer o fechamento dessa primeira obra. Então, a primeira e a última obra, uma iniciou e a outra vem para complementar e amarrar, sabe? Para fechar o assunto. Eu ainda me pergunto se era realmente necessário publicar obras póstumas lá pela turma que ficou. Hoje a gente foi publicado, inclusive, aí, diante de estudos e tudo, e anotações que não haviam sido publicadas antes. E a Amélie, olha, a Amélie passou uns perrengues com a turma lá, né? E hoje eu me pergunto se seria necessária a publicação da obra, mas era o time que estava ganhando, a turma que ficou deve ter pensado o quê? A gente tem de pôr o leite dentro de casa, o pãozinho, né? O croissant, então nós vamos publicar o livro. Sim. Agora, Robson, e falando em Amélie, aquele livro Madame Kardec retrata o que esta mulher passou, a gente não calcula. Principalmente depois da morte de Kardec. É um livro chamado Madame Kardec, que fala sobre a vida de Amélie, né? Desde o começo, também ela também teve todo, ela foi também da área da educação, foi lá que inclusive onde ela conheceu Kardec, né? Ela também foi professora, e aí ela fala do encontro dos dois, da paixão dos dois, do amor dos dois. E aí, mas basicamente o livro trata do que a Amélie passou depois do desencarne de Kardec. O que ela sofreu, gente, para tentar manter a codificação, a doutrina. Olha, só um espírito da categoria de Amélie para poder enfrentar e aguentar tudo que ela aguentou depois do desencarne de Kardec, porque não foi fácil, não. O livro chama-se Madame Kardec. Tá. E a biografia? Sim. Ou de recortes de anotações de alguém que deixou? Ou mesmo de um diário que ela deixou? Você sabe? Sim, exatamente, é um diário que ela deixou e de pesquisas, né? De tudo que foi retratado na época, que foi falado, né? E aí eles compilaram tudo isso e fizeram esse livro, Madame Kardec. É maravilhoso.
eu vou ser o mais honesto com você e com todo mundo que está aqui assistindo. Eu acho que toda mulher no planeta merecia um livro. Toda mulher. Porque o que vocês passam não é brincadeira. Não é brincadeira. O João falou aí, me escondi, que também não vai entrar aí na discussão sobre quem foi o Chico e outras encarnações e tudo, mas faz aí uma menção em relação à importância desse homem na continuação, né, do desenrolar da doutrina espírita. Obrigado, João. Maravilha. Olha, vamos para frente. Vamos lá. O Luiz, antes de a gente ir à frente, porque nós já vamos falar da relação com o que é o espiritismo que você mencionou agora, mas antes disso, eu estou tentando lembrar aqui, buscando na mente, quando foi que Gabriel Delany se aproximou mais de Kardec? Ele já tinha lançado algum livro ou foi junto? Tipo, bora lá, doido, eu vou com você. Bora. O pai dele era conterrâneo de Kardec. Gabriel Delany tinha 8 anos de idade quando começou a frequentar a casa de Kardec. Ele era criança. E aí, então, quando ele... É um dos alunos, né? Gramática. Ele, quando chegou na época da adolescência dele e tal, ele já tinha uma ideia assim de é isso aqui que eu quero estudar, eu preciso entender, eu estou ficando para trás, né? O pessoal sabe muito, eu não sei nada. Né? Ele foi nessa história. E ele foi o amparo da Amélie depois do desencarne de Kardec. Eu sabia foi o amparo dela. Próxima. Eu não lembrava quando é que foi que realmente eles se aproximaram a ponto de ser quase família, assim, de ter essa liberdade dentro de casa, né? Então, maravilha. Gente, procurem também a obra do Gabriel, porque vocês não vão se arrepender. Gabriel Delany. O que é o espiritismo? Eu busquei aqui uma data certinha de quando foi lançado, eu não encontrei, não vou mentir para vocês. Foi 1861. 1859. Não, 59. 61 é a segunda edição do Livro dos Espíritos, 1859. Exatamente, o que é o espiritismo. E ele foi esse desembocar aí, como o Luiz estava dizendo, dessas observações. E como eu ia dizendo ali no começo, se você para sem maiores pretensões e começa a ler, eu não vou nem dizer estudar, a ler o Livro dos Espíritos, e chega um ponto ali que se você não tiver realmente grande interesse, ele começa a ficar meio monótono, meio chato, né? Ele começa a falar de coisas que de repente, se você não está buscando, vai ficar chato para você. Mas tentem ao menos enxergar beleza por trás daquelas respostas. E o que é o espiritismo, na minha cabeça, ele deve ter pensado assim, eu vou fazer um negócio mais simples para a turma, deixa eu dar uma resumida, e eu já tenho essas anotações mesmo, por que não? Né? Foi uma coisa interessante, né? Porque é bem interessante, porque ele foi publicado em agosto de 59, e era assim, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, ele começou a receber um monte de carta. Algumas positivas, outras negativas, outras com dúvidas. Olha, eu não estou compreendendo isso. Algumas realmente, né, negativas, outras muito positivas. Só que Allan Kardec, ele respondia de próprio punho, não tem Google, não tem copy and paste, não tem computador. Ele respondia de próprio punho a todas as cartas. Chega uma hora que ele recebia 200 cartas por dia. Exato. Não tem mais como não tinha mais. Nem ele nem a Amélie juntas conseguiam. Então, ele começou a compilar essas cartas por assunto. Ele começou a copiar, associar essas cartas por assunto. Então, por exemplo, esse pessoal está falando isso, esse pessoal está perguntando isso, esse pessoal está contra e tal. E aí, em vez de responder um para um, ele respondeu no formato de um livro, de forma coletiva. O livro saiu por causa disso. Né? Então, o livro tem 2 partes, onde a primeira parte ele faz ele copia algumas colocações que vieram nessas cartas e argumenta em cima delas. E na segunda ele faz assim uma espécie de um apanhado doutrinário, né, que é uma simplificação do que seria o Livro dos Espíritos. Mas a ideia começou disso, eu não consigo mais responder de próprio punho a todas as cartas. A primeira parte ele chamou de O Espiritismo em sua mais simples expressão. Não, esse é outro livro. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo é um livro. O Simples Expressão é um livro que vem mais tarde. Ele colocou aqui na edição que eu tenho. Tá porque na edição em português eles compilaram 3 livros em um. Claro, tá?
Exato. Eram três obras separadas, na verdade. É essa, São 3 obras separadas. o Espiritismo, as perguntas, o Espiritismo em sua mais simples expressão e o resumo da lei dos fenômenos espíritas. Colocaram junto até para dar um certo volume e completar uma ideia, Isso. mas ali ele conversou com o padre, conversou com um outro cético, então dá-se essa ideia e fala assim, gente, a gente está aberto ao diálogo. Sim. E aí eu já penso logo no Eurípides Barçanufo. Eu falo assim, gente. Olha isso, eu fico imaginando se a gente pudesse estar perto de umas pessoas dessas. Eu só queria estar perto, só para ficar ali. Eu quero ver como você sai dessa agora. Né? Só aprendendo, fica ali só aprendendo, né, Robson? Cada enrascada que essa turma entrou, meu Deus. E eu fico feliz porque aceitaram. Segunda parte de O Livro dos Espíritos, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Vai dar o Livro dos Médiuns. A gente esqueceu de dizer que o livro A Gênese foi lançada em 6 de janeiro de 1868 e tinha o subtítulo Os Milagres e as Predições do Espiritismo. Olha isso, que maravilha. Então tá aí, a princípio existe uma ligação com a primeira parte com o livro dos Espíritos. Essa segunda parte já começa a falar do mundo espiritual e tem uma ligação direta aí também com o segundo livro lançado, publicado da codificação, o Livro dos Médiuns. Dos Médiuns. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Olha isso, que maravilha, minha gente. E aí ele vai colocar o método, né? Exatamente. Fala, olha, no primeiro ele está falando assim, a gente fez esse tipo de observação, a gente conversou, a gente observou, aí a turma falou assim, e como é que você fez isso daí, Mambuengo? Aí ele, eu esqueci de dizer como foi feito, né? Então, peraí, eu vou escrever um livro a respeito. E aí coloca tudo. Olha, muita gente duvidou por causa disso, vendo, presenciando os fenômenos, e a gente constatou isso. Não tem como correr disso. E a gente está aberto a discutir, a esclarecer, sem problema nenhum. Gente, vamos ler. Se você tem mais ou menos dúvida como funciona a questão do fenômeno e como funciona o trabalho em si de uma reunião mediúnica, tem de estudar o Livro dos Médiuns, tem de estudar Desobsessão, da psicografia do Chico, a psicografia do Chico e do Valdo Vieira, inclusive, na época, ditado pelo espírito André Luiz, e eu ainda sugiro de quebra aí um diálogo com as sombras do Miranda, porque eu acho que daí também vai sair muito suco gostoso para vocês saberem como funciona lá o trabalho da reunião mediúnica, entre outros casos. E o interessante, Robson, é muito complicado para a pessoa, por exemplo, assim, chega no centro espírita porque está com a mediunidade muito avançada, está com a mediunidade, como a gente diz, na flor da pele. Né? Aflorada. E aí você chega no centro espírita, aí falam para você que você é médium. Aí você sai do centro espírita carregando na sua bolsa o Livro dos Médiuns. Não vai ser uma boa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A princípio. Não a princípio. Não é por aí. A analogia que a gente faz você começou hoje, teve a primeira aula de direção, autoescola, e alguém já te dá uma Ferrari para dirigir. É exatamente isso. É isso. Exatamente isso. Não é desmerecendo o material ou o carro, mas você não tem condições de manusear. Não tem. Olha só, o livro dos Médiuns ele foi publicado em 61, né? 1861, e ele é uma evolução, na verdade, de uma outra publicação de 1858, chamada Instruções Práticas, né? É um livro pequenininho, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro, Kardec ia fazer uma segunda edição,
Quando ele foi fazer a segunda edição, em 61, ele falou, nossa, já tenho muito mais conhecimento, aumentar um pouquinho o livro não vai dar, vou ter que escrever uma coisa nova. E aí sai o Livro dos Médiuns. Então, essas instruções práticas sobre manifestações espíritas é como se fosse assim, uma prévia do Livro dos Médiuns, né, que é publicado em 61. Exato. E ele era cheio de publicar esses artigos que saíam aí no formatozinho, a gente pode chamar o que para a gente hoje seria tipo as apostilas, né? Uma apostila. Olha, eu estou lançando isso daqui, eu estou divulgando, mas esse é o rascunho do que está vindo por aí. Tanto... Muitos pensadores faziam isso. Muitos pensadores, muitos escritores faziam isso, né? Diga aí. Tanto que quando ele lançou o livro dos médiuns, ele era muito singelo. Ele lançou em janeiro de 1861. Sim. Tanto que a segunda edição aí já foi a completa em novembro desse mesmo ano. Em novembro de 1861, ele lança a segunda edição do Livro dos Médiuns, já completa, porque a primeira edição... É a edição que a gente tem hoje. É a edição que a gente tem hoje, mas a primeira edição era muito singela, né? Era quase que um manual prático, né? Foi daí que depois surgiu o outro. Bem assim. Isso. A Paula diz, quando li a Gênesis, achei difícil. Exatamente. Menina, você não está sozinha nesse barco. A sugestão que a gente dá, Luiz, né? Lê de novo. Porque depois de você ler tanto e absorver tanto para dar estrutura, para se entender a Gênesis, eu faço essa mesma relação com mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade. Leia o resto, tudo, um pouquinho, até inclusive de eletricidade, de física, inclusive, um pouquinho. Não estou dizendo para aprofundar, não. Só para ter um pouquinho só de noção, para entender o que é um circuito, do que é alguma coisa assim, porque vai se falar muito disso. E aí você fica pensando assim, nossa, mas o que é um circuito mesmo? O que é um circuito? E nisso o livro já está lá na frente e você não entendeu o que é um circuito ainda. Né? O Luiz fez uma palestra aqui, gente, é emocionante. Nós vamos fazer isso de novo depois, viu, Luiz? Vamos fazer. Mas vamos lá, aqui. A Paula disse que ela achou difícil a Gênese. Mas, gente, é um livro tão maravilhoso. Muito. Daquela parte quando ele fala de Deus, a parte dos fluidos. O que mais me encanta nesse livro, que eu amo de paixão, é a parte dos pensamentos. Aquilo, como lidar com o pensamento. O que é esse livro, gente? É um ensinamento que é justamente isso. Ele fechou a doutrina, o espiritismo, com esse livro que nos ensina até como pensar. Acho que um pouco da dificuldade desses anos de experiência que a gente tem falando por aí afora, a gente nota uma certa dificuldade na Gênese por causa do vocabulário. Ele usa o vocabulário que ele tinha na época. Só para você ver como é complicado, na época dele, quando ele escreveu a Gênese, a eletricidade, que é algo que a gente sabe, todo mundo sabe o que é, eletricidade era considerada um fluido. Puxa, hoje se eu chegar a falar para você, Pinhão, você sabia que a eletricidade é um fluido? Eu vou preso, entendeu? Então, o que acontece? Eles chamavam de fluido eletricidade. É com esse vocabulário que os espíritos vão trabalhar. Então, tem coisa ali na Gênese que é princípio animalizado, não sei o que lá, que são por causa do vocabulário da época. Hoje, a gente jamais usaria aquele vocabulário, e quando a gente passa esse ensinamento com o vocabulário de hoje, não é tão difícil assim. Não é. Não. Porque já se conhece muito. Bonito demais. Gente, eu estou me deliciando. Eu falei pro Luiz, quando a gente ia começar, eu falei assim, gente, hoje nós vamos deitar e rolar com esse negócio aqui. Eu quero ser processado hoje, do tanto que a gente vai falar do Espírito. A Ivana vai me despedir. Ai, Senhor. A Paula está dizendo, primeiro, ela disse que começou pelo Evangelho, e depois ela disse, e Evolução em Dois Mundos, a psicografia do Chico. Também. Evolução em Dois Mundos foi o primeiro livro espírita que eu li. Evolução em Dois Mundos? Foi. Eu fui em umas palestras, estavam falando do livro, eu falei que interessante, peguei para ler. Foi o primeiro livro espírita que eu li. Meu Deus! Mas eu sou da área técnica, né? Então eu ia fazer isso. Um pouquinho, né?
Pois é. E uma pessoa normal nunca ia fazer isso. Uma pessoa normal Não. Uma pessoa normal, né, Robson? Uma Eu pessoa assisti umas normal. 2 ou 3 palestras sobre esse assunto, eu falei, puxa, isso está me interessando. Por isso que eu fui ler o livro. Claro que depois você tem que voltar a entender a base, mas eu comecei por ele. Foi o que me colocou dentro do espiritismo. Tá vendo? Que maravilha. Graças a Deus você estava naquela palestra, meu irmão. Graças a Deus. A terceira parte de O Livro dos Espíritos vem falar das leis morais. E agora, Patrícia. Aí é maravilhoso. Aqui, Patrícia. Patrícia, minha irmã, como a gente falou, o Livro dos Espíritos precisava dessa visão filosófica e não ter nenhum tipo de expressão mais forte religiosa, porque Kardec ia para a fogueira. Ele, ou pelo menos ser massacrado, ia ficar difícil. Levar umas tijoladas lá, como Paulo, né? Uma ou outra. Então, precisava ter isso. Por quê? Como a gente falou, por essa linha de pensamento, essa explosão lá que já havia existido do iluminismo, se ele fosse falar assim, olha, tenho aqui uma religião, a turma já ia falar, lá vem o doido. Ele é tão doido que já trocou de nome, então a turma não ia levar a sério. E por ele mesmo precisava dessa visão, tinha de ser algo mais profundo, não podia ser assim, Deus mandou, Deus fez, Deus é assim, não podia ser desse jeito. Para que chegasse no coração das pessoas de uma forma mais lógica. Olha só também coisa interessante, se você pensar em termos de cronologia, o Livro dos Espíritos, 1857. A segunda edição é 1861. E lá até pergunta 625. Quem é que eu sigo? Está lá Jesus. Aí você imagina, você é Allan Kardec, você recebe essa resposta, o que você vai fazer? Eu preciso saber tudo sobre Jesus, preciso aprender. Quem é, o que ele fez, por que fez, por que não fez, né? O que ele recomenda, o que ele não recomenda. Aonde que você vai achar essa informação em 1850 e pouco, 50, 60? Só tem um lugar na Bíblia. Aí Kardec mergulha na Bíblia, enquanto isso ele está escrevendo o Livro dos Médiuns. Mas, eu não quero entrar. Mas enquanto isso, ele não deixou de ir nas reuniões mediúnicas. Semanalmente ele frequentava as reuniões mediúnicas. E o que acontece? Em lendo a Bíblia, ele começou a ter certos questionamentos sobre a vida de Jesus. Ele traz essas perguntas para a reunião mediúnica. Essas perguntas começam a ser respondidas, e ele publica essas perguntas no final de cada capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala instruções dos Espíritos. Aquilo ali são revelações mediúnicas que vieram durante o período que ele estava estudando a vida de Jesus na Bíblia, que era a única fonte de informação. Né? Estão publicadas em 1864, quando ele publica o Evangelho. Né? Que também vai para a lista negra, vai para o index da igreja. Ainda bem. E, Patrícia, veja bem, começou então com essa questão filosófica, a um passo à frente, a turma precisava, ok, você está falando aí de um negócio que parece ser novo para a turma, revolucionário, como o Luiz falou, inclusive, como é que isso se dá? Então, antes mesmo de falar de uma questão moral, ele, como um cientista, ele falou assim, isso acontece assim, 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 por causa disso e disso e disso, e está provado, sem contestações. Aqui está diante da observação que nós fizemos e de tudo que nós temos. Então, agora como se dá? E aí, eu acho que moral. Diga. Eu acho que essa terceira parte das leis morais, eu acho que é onde essa obra, o Livro dos Espíritos, ela encontrou a sua plenitude. Porque é ali, nessa parte das leis morais, é que Kardec nos chama a atenção que essa obra não é um roteiro para uma viagem além-morte. Não é para você saber o que fazer quando chegar no umbral. Quando eu despertar, o que eu vou fazer no umbral? É hoje. É aqui, agora. Exatamente. Então, essa obra, a gente vê, a mensagem dela é justamente trazer para que a gente viva o agora. A gente precisa fazer alguma coisa exatamente nesse momento. É realizar, é concretizar aqui.
Porque é através da lei moral, gente, que a gente se alimenta. Ali é onde está tudo, né? Nessa terceira parte ali, digamos assim, sobre o casamento, ele fala sobre a nossa alimentação, sobre as guerras, até sobre a aposentadoria, igualdade dos sexos, tudo você encontra nessa lei moral. E aí, no final desse capítulo, ele simplesmente, no 12º capítulo, que é da perfeição moral, é quando ele vem, então, falar em cima do Evangelho de Jesus, que é o pensamento de Jesus, é essa perfeição moral, quando ele vem falar ali sobre o egoísmo, né? Sobre o homem de bem. Então, essa perfeição moral, para fechar as leis morais, é puro Evangelho de Jesus. Então, essa parte das leis morais justamente vem para nos transformar. É um livro que nos transforma. É um livro de filosofia de vida, não de filosofia de morte. Exatamente. É filosofia, exatamente. Filosofia de vida não é filosofia de morte. Fechou, Luiz. Exatamente. Gostei. E daí, essa terceira parte, as leis morais, tem também uma ligação direta com o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 15 de abril de 1864. Fez aniversário 2 dias atrás também. Obrigado, Kardec. Oh, meu Deus. Que maravilha. E olha aí sim, Patrícia. Ele falou, gente, eu já falei da filosofia, já falei de como a coisa se deu e se dá. Vamos falar quem é o responsável disso tudo agora? Exatamente. Agora a gente vai falar. E ainda assim, turma, quem lê estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, você entende que não é um livro de religião. Isso é o mais incrível de tudo. Inclusive, o subtítulo se eu não estou enganado, porque eu peguei direto do francês, mas se eu não estou enganado, ele vai falar de imitação do Evangelho. Do Cristo. A imitação do Evangelho do Cristo. Olha isso, que fenomenal o cara sair com a dessa. Se eu tivesse lá, eu batia na mesa, eu pulava em cima dele. Como que você me sai com a dessa, meu irmão? Você tá maluco, bicho? O que é isso? Aqui me matar do coração. Eu tenho pressão alta, não faz isso, não. Devagar, né? Devagar, pelo amor de Deus, né? Me avisa, pelo menos. Gente, eu fico emocionado com as coisas dessas. E daí ele vai falar de tudo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 2 partes. A primeira parte, a explicação das máximas morais do Cristo. Segunda parte, dividido introdução, não tem partes, é introdução em 28 capítulos. Mas ele está explicando aí as máximas do Cristo. Sim. Esse pedacinho também está em francês, na contracapa no original, que, gente, é bonito demais. E eu estou estudando francês. Luiz, nós temos um projeto, você não esquece não, meu irmão? Nós temos um projeto de ir lá fazer nós vamos fazer um seriado lá na França. E de lá a gente vai dar uma desembocada para Roma. E arruma o seu passaporte aí que nós vamos junto, viu, Denise? É isso aí. Nós vamos fazer, tô falando sério. Nós vamos fazer, nós já estamos falando isso aí. Numa próxima encarnação eu vou junto. Que menina? Para com isso. E a gente vai fazer um café lá. Nós vamos fazer um café com Kardec lá no Petit Palácio. Na próxima encarnação eu tô lá junto. Ali. Lá no Champs-Élysées, lá. Na Galeria de Orleans. Eu tenho foto lá. Nós vamos lá na Galeria de Orleans e vamos fazer o café lá, Luiz. É isso aí. Você está perdido comigo. Muito bem. Gente, isso é tão maravilhoso. Nesses 28 capítulos, tem capítulos como... E vocês falem do preferido de vocês. Bem-aventurados os aflitos. O Cristo Consolador. Olha, amai os vossos inimigos. Como é que alguém me escreve um capítulo me mandando amar o meu inimigo? E com racionalidade, né? E com racionalidade. Não é uma coisa religiosa. Não é. É racional.
Ô, Praga, você tem que amar esse daí porque ele é seu irmão. Se ele não gosta de você hoje, é possível que ontem você mesmo foi lá e cutucou ele. E um capítulo inteiro de orações, ensinando a namorar. E aí, Denise, qual que é o seu preferido? Eu acho. O meu predileto é Fora da Caridade Não Há Salvação, sem sombra de dúvida, porque eu acho que esse é o caminho. Agora, o Evangelho, para mim, é. Os 27 capítulos, tirando o último, que são as orações, né? Mas eu acho que todo ele está contido, é o Sermão do Monte. Sim. É ali, exatamente, que a gente vê os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Então, eu acho que os Espíritos trouxeram essas máximas, né, do ensino do Sermão do Monte e colocaram ali, mas de uma forma que a gente possa viver. Né? Trouxeram esses elementos de aplicabilidade desses ensinamentos. Que a gente consegue usar, né? Assim, que a gente consegue usar. Na sua mão. Vai lá agora e faz. É a aplicabilidade do ensino de Jesus, está tudo ali te ensinando. Do Evangelho do Cristo. Me imita. Vai ali e imita o Cristo. Imita. Gente, sem contar que é uma obra que tem na sua introdução uma assinatura pelo Espírito de Verdade. Você quer mais o quê desta obra? O que você espera de uma obra que você abre a primeira folha, assinado, Espírito de Verdade? Você faz o que com essa obra? Acredita. Aceita que dói menos. Aplica, exatamente. Aceita que dói menos. Aplica porque esse é o caminho. Não tem outro caminho. Né? Então, para mim, Desculpa. Qual é, Luiz, o capítulo preferido seu do Evangelho? Eu tenho agora o capítulo 5. Bem-aventurados os mansos. Né? Os mansos. Não, as aflições. Os aflitos. Os aflitos. É o quinto? Bem-aventurados os aflitos. É o quinto, dos aflitos. O 5, Sim. Incrível. Esse é um capítulo que eu tenho muita assim, afinidade com ele. A gente vai entender por que dói, né? Quando a gente lê. A quarta parte de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, tem aí, vai colocar sobre a mesa o que é e o que não é do lado de lá. Meu irmão, você é responsável pelo que você faz, pelo que você pensa, e tem uma ligação direta com o Céu e o Inferno, lançado em 1º de agosto de 1865, com o subtítulo A Justiça Divina. Segundo o Espiritismo. Eu sempre vejo essa justiça divina, eu acho que tinha que ser justiça divina, vírgula, misericórdia divina. É a misericórdia divina, gente. Não é? É a misericórdia divina, porque nessa obra ali, Kardec nos diz o seguinte: não existe pena eterna, porque ninguém pode ser punido eternamente por um erro temporário. Então, é a misericórdia de Deus. Nessa obra tem 4 palavras numa frase que define a filosofia espírita inteirinha, que é mais ou menos assim: aonde você vai, você leva o seu céu ou o seu inferno. Ponto. Exatamente. Ponto. Falou tudo. Não precisa mais. As outras páginas são complemento. Dividido em 2 partes, sendo que a primeira parte fala da doutrina, como a doutrina espírita esclarece e entende já diante de todas as observações científicas, como que nós entendemos e visualizamos essa ideia céu e inferno que foi pregada e vendida por nós, de alguma forma, e para nós por tanto tempo. A segunda parte, recheada de exemplos de espíritos que estavam ainda infelizes no plano maior ou já felizes no plano maior. E no meio do caminho também, aqueles que, eu não sei, morri, estou aqui. E o interessante da segunda parte é que não são histórias.
que alguém inventou para contar. Não. São escritos literais das reuniões mediúnicas. É como você ir numa reunião de mediúnica e diz assim, peraí, fala devagar que eu estou escrevendo aqui. Espera um instantinho. Você anota e publica. Transcritos mediúnicos, diretos, sem interferência. Exato. Então, quem nunca assistiu uma reunião mediúnica, está ali o transcrito. Obviamente, você perde as sensações e as emoções até um certo ponto, mas na íntegra está ali o que é. Uma conversa, um diálogo com o desencarnado. Né? Como você falou, alguns sofredores, outros não, mas está ali. Agora, eu acho essa obra, a gente não pode deixar de falar que é fundamental, é o Código Penal da Vida Futura. O que são esses 33 artigos que estão nesse livro, gente? Agora, entrando um pouco na minha área, se o Bim me permite, a gente sabe que aqui no Brasil, estou falando agora aqui no Brasil, né? O nosso ordenamento jurídico, nós temos o Código Penal, né? Então, e quem é que precisa dele? Quem é que se utiliza desse Código Penal? Somente aquela pessoa que transgride a lei. Sim. Então, se você não transgride a lei, esse Código Penal que está aqui no nosso ordenamento jurídico, você vai passar sem conhecer. Ele não vai te incomodar, você não vai saber nem quais são os artigos que tem dentro desse nosso Código Penal que rege aquele que transgride a lei. Certo. Agora, esse Código Penal da Vida Futura é justamente para aquele que transgride as leis divinas. Então, ele vai reger todo esse nosso destino, a nossa evolução, da maneira com que, fazendo com que você não se afaste do amor de Deus. Não se afaste dessas leis divinas, e que aí eu pergunto, que está gravada exatamente aonde? Na consciência. A gente poderia entender assim que o Código Penal Civil, o Código Penal, né, dos encarnados, ele tem um propósito de uma reeducação para a vida encarnada. Exato, encarnada. O Código Penal da Vida Futura, ele reeduca para a vida do espírito imortal. Exatamente. E aí é justamente para regenerar, né, Luiz? É para educar e regenerar. Você, por exemplo, que a pena não é eterna. No Código Penal, no Código Civil, você jamais você vai ter uma pena assim, olha, o seu crime foi tão hediondo que você vai ficar preso o resto da vida e os primeiros 10 anos da encarnação seguinte. Você não tem isso, né? Mas o Código Penal da Vida Futura, sim. Sim. E aí faz justamente isso para se regenerar, que é justamente para a nossa transformação moral. Né? E isso tudo, gente, é para a nossa evolução. Não tem outro caminho, né? O João colocou aqui, depois a turma dá pausa e lê, mas ele está fazendo também uma menção em relação ao livro dos Espíritos. Lindíssimo. E fico feliz que tocou sua vida desse jeito, João. Maravilha. Aí, a gente entra agora, falamos de todos os livros, da codificação entre eles, não é? Revista Espírita. Revista Espírita. Essa sim. Essa sim. Deita e rola. Vai, eu falei assim, Luiz. Deixa eu falar algumas coisas interessantes sobre a revista. Eu vou até colocar no mudo. Coloca no mudo aí. Olha só, Revista Espírita, algumas coisas interessantes que a gente sempre fala com o pessoal. Primeiro, Allan Kardec diz que a Revista Espírita é parte da codificação. Está lá, textualmente colocado por ele em 2 pontos. Revista Espírita é parte da codificação. É que não coube no Livro dos Espíritos, então você vai atualizando. É como um blog. Qual que é o propósito de um blog? De uma publicação mensal, por exemplo, impressa que seja. É que não dá tempo de você esperar o ano inteiro. Imagina, por exemplo, a revista Time, né, aqui nos Estados Unidos, ou a revista Veja lá no Brasil. Ela contém as coisas da semana ali. Imagina que você resolve lá no Brasil publicar a revista Veja só no dia 31 de dezembro. Naquele dia você vai falar de coisas que aconteceram em janeiro e fevereiro. O leitor vai ler e falar, mas do que esse cara está falando? O que é isso? Nossa, mas tem quanto tempo? Não faz mais sentido. Então tem que ser uma coisa periódica, atualizada periodicamente. Allan Kardec fez a mesma coisa. Por quê? Porque toda semana ele coletava informação na reunião mediúnica. Toda semana. Então ele juntava 4 semanas e publicava. 4 semanas e publicava. E assim foi. Mas o mais interessante, o que mais talvez impressiona na Revista Espírita,
Bom, são 12 anos com 136 fascículos, ele nunca falhou, foi ele que escreveu tudo. Mas uma coisa impressionante é o seguinte, se você olhar os livros da codificação, os 5 livros principais, tem uma média de 500 páginas o livro, em média. Tá? Se você olhar os 2 livros menores, que são o Simples Expressão e o que é o Espiritismo, eles têm aí 100 páginas. Mas os grandes são 500 páginas. A Revista Espírita tem 4.600 páginas. Ela deixa todos os outros livros no chinelo em termos de quantidade de informação. E aí Allan Kardec fala assim, olha, aqueles 4.600, que tem muito mais do que os outros 5 livros, é parte da codificação. Então, se eu não li a Revista Espírita inteira, eu não li a codificação. Exato. Né? Exatamente. Esse é o lance da Revista Espírita. Gente, pausa para informação. Gente, se você não tiver condição de comprar os exemplares, porque agora está compilado pelo ano, ressaltando também que o ano de 1869 só tem 4 meses publicados, porque ele desencarnou no último dia de março, mas abril já estava pronto e foi publicado, então 4 meses no último ano, em 1869. Tudo está compilado por anos agora e está disponível na internet. Se você não tiver condição de comprar, em PDF. Cuidado com as traduções, obviamente, mas o grosso está ali. Ele tirava, como o Luiz falou, as informações da reunião mediúnica lá na Sociedade Parisiense. Ele tirava as informações que chegavam para ele por carta, que a Meli fazia o filtro e passava para ele. Ele lia o jornal e via coisas que haviam sido publicadas naquele dia. E a semana passada a gente falou do Alfred, e era um desses casos. E ele ia fazendo a evocação da turma. Então, imagina a riqueza de informação disso. Sabe como eu vejo a Revista Espírita? Sabe quando a gente... Isso não acontece com vocês meninos, mas quando a gente é menina, acontece com a gente. A gente sempre... Eu pelo menos, quando eu tinha lá... que 10, 11, 12 anos, a gente ganhava diário para escrever no diário, sabe? Então, todo dia que eu voltava da escola, eu escrevia no diário o que acontecia na escola, o que tinha acontecido naquele dia e tal. Então, eu acho que a Revista Espírita é esse dia a dia de Kardec. Uhum. Porque ali tem informações maravilhosas, como aquele encontro que ele tem, aquela discussão, aliás, que ele tem com um padre pelo jornal, né? Gente, aquilo é de uma riqueza maravilhosa. Sim. Né? Aquele bate-boca que ele tem. É um diário. Kardec escreveu um diário dia a dia, conforme nós, meninas, tínhamos aquele dia. Que o meu ainda tinha um cadeadinho, que era para ninguém ler. Entendeu? O meu tinha um cadeadinho. Todo diário de menina tem um cadeado, que é para o pai nem a mãe ficar lendo aquilo ali. Publica isso daí, Denise. Kardec fez isso, eu não, entendeu? Kardec publicou tudo em Revista Espírita. E conforme você disse, está tudo lá no Kardecpédia, né, para quem quer entrar e ter acesso a todo esse diário de Kardec, tem o Kardecpédia. E também a gente encontra no YouTube estudos, como a Larissa Chaves, por exemplo, faz, sobre as revistas espíritas. Então, ela faz um estudo de cada ano, de cada revista, né? Quer dizer, e ali, gente, tem informações, assim, da vida de Kardec, como você passa a conhecer mais Kardec profundamente, mergulhando nas revistas, mergulhando na vida dele diária. Né? E o interessante de passar a conhecer Kardec não é por autobiografia. Não! Eu posso fazer minha autobiografia e falar sobre coisas maravilhosas. Você começa a conhecer ele pelo jeito como o cavalheirismo que ele respondia aos ataques, com a lucidez e a racionalidade de quem vai botar o cara lá no chinelo, no bom sentido, explicando com racionalidade e cavalheirismo aquilo tudo ali. Aí você conhece Allan Kardec. Educação. E na hora que você conhece Allan Kardec dessa forma, a codificação começa a valer ouro. Aí ela foi escrita por uma pessoa que está muito acima da gente, que foi preparada para isso. Eu tenho um compromisso com o professor Severino. Vamos caminhar para o final. Mas nós já estamos realmente no final. Sim. Eu quero, primeiramente, Denise, faça o seu apanhado aí do que a gente falou hoje sobre essa importância da filosofia espírita e da filosofia para nós. O Luiz vai complementar e falar do aspecto filosófico que a gente já falou, mas filosofia e ciência.
Vem para nós. Traga, minha. Olha, quando a gente fala em filosofia e ciência e religião, eu me lembro, óbvio, de Emmanuel. Não tem como fugir, né? Quando Emmanuel coloca na pirâmide, né, essas três tríplice características da doutrina. Então, ele coloca a ciência e a filosofia na base, ou seja, não tem como você caminhar dentro da doutrina tendo essa base filosófica e essa base científica, que é onde está toda a comprovação, onde está todas as perguntas, os questionamentos, está ali na base. E o ponto alto é a religião, que vem no topo desse triângulo, né, dessa pirâmide. E que toda essa base filosófica e científica não tem outro caminho a não ser Deus. Quer dizer, então, se não é a base científica e filosófica, gente, como a gente vai chegar até Deus? Esse foi o diálogo entre Jesus e Nicodemos, basicamente. Exatamente. Luiz, meu filho, deita e rola. Agora aqui porque a gente tem que ir, você tem que ir. Mas olha só, que vou colocar da seguinte forma. A última coisa que Kardec escreveu foi o último fascículo da Revista Espírita, né, de abril de 69, ele escreveu em março de 69. Mas, junto com isso, ele escreveu um outro negócio, chamado Catálogo Racional, junto com ele, nos últimos dias de vida dele. Esse Catálogo Racional é uma relação de 200 livros, na sua época, que as pessoas que gostariam de ter uma biblioteca espírita deviam ter, ou no centro espírita ou na sua casa. Então, ele é seccionado por categoria. Então, por exemplo, livros espíritas da codificação, tá lá os livros dele. Aí tem outros livros de filosofia, tá? Né? A última seção desse livro, o Catálogo Racional, é livros contra o espiritismo. E aí ele coloca lá todos os livros que você deve ler contra o espiritismo. Aí a gente fala assim, bom, o cara, né, já estava na hora de desencarnar. Deu tudo. Não. Por que tem que conhecer? Como é que você consegue conversar de uma maneira não agressiva, por exemplo, com um católico? Você consegue se você entender o que ele fala do espiritismo. Como é que você consegue colocar de uma forma não agressiva com o evangelho, se você entender o que ele pensa do espiritismo? Então, eu preciso entender o que eles falam contra. Onde está o maior contra de todos? É o materialismo. Então, naqueles livros ali, tem uma série de livros materialistas, onde Deus não existe, criação é um negócio acidental. Tem que ler aquilo para a gente entender o que eles estão falando. E aí que vem a tacada final. Talvez seja isso interessante para conhecer. O materialista chega para a gente e diz assim, para a gente espírita, Deus não existe. A gente, não, claro que existe. Você vai tentando argumentar, ele vai encostando a gente na parede, numa certa hora a gente abandona a discussão. É muito comum, a gente não sabe lidar com isso. Porque chega uma hora que a gente não tem a racionalidade científica para explicar para eles. Por quê? Porque eu não entendo como eles pensam. Mas, se eu ler todos os livros materialistas frontalmente contra o espiritismo, eu sei exatamente o ponto onde eles estão pecando. E aquele ponto é a minha resposta. Eu não preciso fugir, não consigo discutir com esse cara, eu vou fugir, não preciso levantar da mesa. Então, isso é de uma grandiosidade tão enorme, e a gente vê que passa batido, ninguém nem presta atenção nesse livro, Catálogo Racional. Mas a gente nós todos espíritos, devemos ler contra o espiritismo, para saber o que está sendo não entendido lá fora. Exato. E muita coisa que se diz espírita aí, quando a gente lê a codificação, entende, e essas obras que são subsidiárias, que dão suporte à doutrina em si, e a gente poderia passar a noite citando aqui vários médiuns sérios, vários médiuns sérios, honestos, íntegros, assim como vários espíritos honestos, íntegros, com coração generoso de se misturar com essa turminha aqui para poder passar uma informação, ditar um livro e deixar para a gente. Isso tem que ser realmente um espírito com renúncia no coração, e a gente só tem a agradecer a eles por quanto eles têm feito por nós, sem uma intenção direta para eles, mas
para a gente, porque assim eles ajudam a construir um lugar muito melhor para que eles possam regressar aqui, ou para ver, inclusive, entes queridos saírem da lama que a gente às vezes se encontra, não é? Sim. Meus irmãos. Agora, Robson, Obrigado. antes de terminar, eu gostaria de falar assim, Por favor. que nem eu estou vendo ali, ó, tem a minha amiga Andréia disse que vai reler novamente o Livro dos Espíritos para estudar. Eu achei tão bonitinho. E que ela começou a ler e parou. Mas olha só, hoje, graças a Deus, a gente tem uma internet que está à mão, né? O conhecimento, como eu estava falando com o Luiz antes de começar, o conhecimento agora está aqui, ó, na mesa da minha sala, na frente desse meu note. Então, nós temos, por exemplo, Simão Pedro, que faz um estudo do Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta. Fantástico, fantástico. Então, se você coloca no YouTube, Simão Pedro, Livro dos Espíritos, ele começa da primeira pergunta, ele vai à última, explicando uma por uma. Tem Marcelo Shoa, que está fazendo um estudo do Livro dos Médiuns, que é uma coisa assim maravilhosa. Então, nós temos nas nossas mãos todo agora a codificação para ser estudada, para ser entendida e para começar a fazer parte da sua vida, principalmente na prática, que é o que a gente quer, a ponto de realizar em nós a transformação, que é o que tanto a gente busca, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso que a gente tem, como eu já falei aqui da revista Espírita, que também tem esse estudo, quer dizer, está tudo aqui, ó, nas nossas mãos. Basta apenas o nosso querer, né? Ô, Bião, a Patrícia está falando assim, esse encontro não tem Mastercard que pague. Não tem Mastercard que pague, não é do plano material. Essa tem boa, não tinha visto. Senhor. É porque no plano não é do plano material, por isso que Mastercard não paga. Vocês são terríveis. Olha, antes de a gente encerrar, amanhã trazemos aqui, a gente sempre divulga. Tem amanhã a live com a mediação. Vamos, minha filha. Oi, vai. A mediação da Carla Paiva. Ela vai estar recebendo aí o Horácio Augusto de Souza, falando um bate-papo sobre liberdade e livre-arbítrio. Amanhã, domingo, retransmissão dos parceiros, a gente já vai agradecendo aí a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7, TV Secal e Rádio Portal da Luz, além do IGESE, essa benção, essa programação magnífica, inclusive tem outra. Cadê, menino? Vamos, filho. Passa para frente. Nós temos amanhã de manhã, exatamente, a Live da Esperança. 9 horas da manhã, horário de Brasília, Live da Esperança. Olha, eu queria que tivesse um pouco maiorzinho o texto, mas dá para vocês verem. É a intenção de trazer conforto e esperança para o momento em que vivemos. Olha isso, é uma iniciativa da FEEGO e vai estar sendo transmitida aí amanhã para o mundo. Espero que vocês participem com a gente, porque vai ser muito bacana, convidados mais do que especiais. Bom, vamos aqui, caminhando para o nosso encerramento. Eu só posso dizer a vocês, mais uma vez, muito obrigado, Denise, minha irmã querida. Jamais vou esquecer esse carinho que você tem com a gente. Eu já te falei, quando precisar é só gritar. Denise! Aí eu já entro aqui. O que foi, Robson? O que foi, Robson? O bom é que dessa plataforma ela tem a chave, ela entra junto. Aí eu já entro direto. É só você gritar que eu já entro, tem a chave. Ainda bem. Luiz, meu irmão, que Jesus te abençoe, brother. Eu não tenho como te agradecer também por tudo que você tem feito, por todas as bênçãos que você tem compartilhado com a gente. Dá um cheiro na Isabel. Tranquilo. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado você, obrigado por ter participado. Imagina. E isso agora já fechou, meu irmão. Você já veio aqui 3 vezes. Você sabe que eu não vou te dar mais sossego, então... Olha, como diz aqui, participou 3 vezes, tem direito a pedir música. Opa! Na próxima. Prometo. Olha, eu tô no teu pé, que tu tá sabendo, né? Tá bom. Patrícia, querida,
Eu não sei nem se eu posso divulgar, mas ela perguntou: o encontro com o professor Severino vai ser Agora às 8 horas. Agora, às 8 horas, aí, horário de Brasília, na página no Facebook do CEF, Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Ivana, não me despeça, por favor. Um beijo para todos vocês, muita paz. Que Jesus, sol das nossas vidas, Rabi, Rabi. Obrigado, Jesus. Só temos a agradecer. Por favor, cuida daqueles que estão com fome nesse momento, os que se encontram nos presídios, nos leitos de dor, nas clínicas de reabilitação, nos manicômios, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que se encontram solitários, aqueles que estão considerando atentar contra a própria vida. Cuida desses nossos irmãos. Sem ti nós não somos nada, mestre querido. E ao mestre Leonês Kardec, meu irmão, só temos te agradecer. Obrigado por terem participado mais uma vez conosco do Café com Kardec. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Boa noite. Boa noite. Obrigada.